Bom dia a todas e a todas. Desculpem, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam envolvidos com essa energia da Casa do Caminho, daqui de Bielo-Bienne, na Suíça. Hoje teremos a nossa querida Fátima Delgado estando conosco no EAD. E assim, iremos transmitir a ela o nosso abraço, a nossa gratidão. Fatinha, é contigo. Por favor, diga aos nossos irmãos e irmãs o tema de hoje, por favor. Um bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos amigos. Nós estaremos falando hoje sobre evolução. Então, no Livro dos Espíritos, nas questões de 43 a 49, é uma observação muito interessante, né? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. O caminho é nosso, é como se fosse uma grande espiral para cima. Tá? Então, a gente vai... O princípio inteligente passou pela escola mineral, escola vegetal, escola animal, estamos hoje na hominal, e um dia chegaremos à angelitude. Naturalmente que falta muito tempo para a gente chegar aí ainda. Mas o trabalho é de cada um. Não tem como eu evoluir para o outro e o outro evoluir para mim. Às vezes a gente escuta muito assim, mas eu convivi com Chico Xavier, eu era da casa dele. Isso necessariamente não vai significar nada. Conheço alguns que conviveram e têm um comportamento completamente anti-espírita. O fato da gente conhecer alguém muito evoluído não significa que nós somos. Cada um tem a sua luz. Então, quem conviveu com a Madre Teresa, com a Irmã Dulce, quem convive com o Divaldo, com o Raul, são espíritos mais evoluídos do que nós, não significa que a gente tenha a mesma evolução que eles. Definitivamente que não. E muita gente usa isso como se fosse, né? Como se fossem sinônimos. A teoria espírita, né, do surgimento da vida a partir de um Criador, que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas que segue as suas próprias leis, que são as da natureza em si, para realizar todo o processo evolutivo. Então, os espíritos definiram Deus como a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. E, naturalmente, que ele tem as leis. No Livro dos Espíritos tem lá todas as leis, que são os estudos assim, maravilhosos para a gente olhar com mais detalhe e profundidade. Então, cada um de nós, né? O que é o bem? É andarmos conforme a lei divina. O que é o mal? É a gente andar o oposto da lei divina. A escuridão só existe porque falta acender a luz. Então, quando nós acendermos a nossa luz interna, andando a par e par com as leis divinas, a gente se ilumina. E pronto. E aí o nosso self, o nosso eu divino, passará a comandar nossas vidas. Hoje, na maioria de nós, o nosso ego é que manda. Né? Inflado, uma disputa de poder, cada um querendo aparecer mais do que o outro. Não. O centro espírita, o grupo espírita, é para nós unirmos em torno de um objetivo comum e trabalharmos e praticarmos o bem. Então, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, é fora de dúvida que ele, ou o universo, não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Dizer que o universo é obra do acaso é muita prepotência da parte do homem. Querer negar que haja algo mais superior, muito mais superior que ele. Não. Deus criou o universo. Nós sabemos o que é Deus? Não sabemos. Nós temos a certeza absoluta que ele existe porque, pelos efeitos, se conhece a causa. Isso aí a gente já viu para trás aí, né?
por que a gente crê em Deus? São por vários e vários motivos. Agora, se o universo existisse sempre que Deus existiu, não seria obra dele. Na verdade, é obra dele. Nós não sabemos como que isso aconteceu. O iniciozinho lá. Não, ainda não. Nós não temos assim uma estrutura mental, intelectual, emocional para sabermos. Quando estivermos no estágio evolutivo mais alto, nós vamos compreender o que é. É como se fosse pedir para uma criança que faça cálculos lá da engenharia e da arquitetura. Nós não saberemos fazer os cálculos. A gente pode até reconhecer os números, mas nós não conhecemos as fórmulas, não sabemos nada daquele assunto. Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, nascem milhares e milhares de mundos e também morrem milhares e milhares de mundos, milhares e milhares de estrelas deixam de existir, é natural. A Terra vai morrer? Vai, mas milhões, milhões, milhões e milhões de anos ainda teremos de vida. A gente não tem que se preocupar com isso. Naturalmente, quando estiver chegando perto, né, próximo da Terra deixar de existir, já não estaremos aqui mais. A gente tem outros planetas, tem outras casas, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. E a gente não precisa se preocupar com isso. Então, estão sempre sendo formadas estrelas, planetas, assim como estão morrendo planetas e estrelas. É natural. Não é da lei, uma das leis não é a lei da destruição? Então, está tudo certo. Porque o Sol também está morrendo. Vai demorar? Vai. Mas ele já não tem a mesma potência que ele tinha lá no começo. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 611, essa fala é muito bonita. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas flores, frutos e folhas no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Olha, como que a gente pode imaginar que uma sementinha desse tamanhozinho vai se transformar numa árvore gigantesca? Se nós desconhecêssemos isso, nós não acharíamos que essa árvore veio de uma semente. Então, somos nós, né? Nós temos tudo em germe. E na medida que a gente vai evoluindo, nós vamos desenvolvendo tudo isso. A generosidade, a bondade, a amorosidade, a compreensão, a gente vai expandindo. Está em nós como sementes, precisando de brotar, todas elas precisando de brotar. Mas que é quase que inacreditável, né? Imaginarmos que essa sementinha vira uma árvore grande, vira um carvalho enorme, vira aquelas árvores que, não sei, o diâmetro, né, gigantesco. É só Deus mesmo. Que homem que produz a semente? A gente planta semente, mas produzir, né? Não temos. Isso é obra de Deus. E no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que se ajustam aos postulados do neocriacionistas, ele vai explicar com muita precisão. A matéria elementar de que o elétron é um dos corpúsculos base, acumulada sobre si mesma, ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. Então, foi uma sementinha e um raio de sol, né? Foi uma molécula e um raio de sol, começa, então, a vida na Terra. O mineral é a atração. O vegetal é sensação.
O animal é instinto, o homem é a razão. E o anjo é divindade. Olha que beleza. O princípio inteligente, então, ele vai passar lá pelo mineral. Quando os átomos começam a se atraírem, vamos dizer a água, né? H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O Emmanuel fala que essa atração será no homem o amor. Vai treinando, vai treinando. No vegetal já tem sensação, fizeram pesquisa, quando chegava com a tesoura perto da planta que seria cortada, a reação dela era como se ela estivesse com medo. Mostraram as plantas que morrem quando uma pessoa chega com um pensamento ruim perto dela. Uma plantinha que estava assim, meio murcha, quando chega alguém com uma energia boa, ela reaviva. Então, ela sente. O animal é o instinto, então, a fala é essa, né? Quando a fêmea está lambendo o filhote, é o treino do princípio inteligente para, quando estiver lá na faixa hominal, desenvolver esse cuidado com a prole amoroso. E quando a gente estiver na faixa de anjo, né, seremos iluminados. Então, busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução. E ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Ora, Fátima, essa era de Aquários, o lema é a fraternidade. Então, nós só evoluiremos em grupo. Olha que coisa interessante. Fatinha, você escutou? Fatinha, você escutou? Oi. A Selma quer fazer uma pergunta. Ah, não vi. Ô, Selma. Então, você está falando dos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, e sobre a evolução. São seres distintos, né? Não somos nós que evoluímos nós não passamos por essas etapas, né? O ser humano, vamos dizer assim. Não passamos? Essa é a pergunta, eu não sei. Passamos. São evoluções distintas. Quando a gente foi o princípio inteligente, ele passou pela escola mineral. Tudo que esse princípio inteligente tinha que aprender, ele absorveu. Aí ele foi para a escola vegetal, aprendeu. Animal, aprendeu. Até que começa a reencarnar como o primeiro homem primitivo lá de trás. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel vai dizer que essa transição do macaco lá mais evoluído para o primeiro homem que está na Terra, que essa transição não ocorreu aqui na Terra. Ele foi levado para um outro planeta e depois ele voltou. Por isso que não acha, né? Esse elo de ligação ainda não foi achado na Terra. Uhum. E olha que interessante. Porque a na gente verdade, não vai Fatinha, dizer que nós somos... Na verdade, começa no mar, né? Começa na água, para depois vai gradativamente evoluindo. Lembra que o André Luiz fala sobre isso? Porque nós não vamos diretamente para o mineral, ou para o vegetal, como foi falado. Passa por toda essa cadeia, né? Porque então você vai minerar, cadeia, aí né? vai para água mineral e tudo isso. A gente vai, enquanto a gente não aprender tudo daquela escola, porque uma pessoa falou assim, então eu já fui cobra? Não é que a gente foi a cobra, o leão. Não, o princípio inteligente passou por essa escola. E ele foi aprendendo tudo que ele tinha que aprender. Até chegarmos na faixa de reencarnarmos como homem, na faixa hominal. Né? Dá uma lida no Evolução em Dois Mundos e no A Caminho da Luz.
Dá uma esclarecida boa. Uhum. Então, aqui, ó, a evolução da consciência, né? A gente vai passando aqui pelo mineral, vegetal, animal, vai desenvolvendo, ó, começa, é muito gradativa, é tudo muito devagar. Que você veja bem, o cachorro, lá na Bíblia, no Velho Testamento, tem muito, né? A mula de Balaão empaca, porque eles veem os espíritos. Já viram cachorro latir, às vezes, para um canto assim que não tem ninguém? Eles percebem. Aquele filme que conta, né, que o dono do cachorro morreu e durante 10 anos o cachorro ia todo dia lá para a porta do trabalho dele para recebê-lo. Ele tem até uma estátua, né? O cachorro. Olha que sensibilidade. É no Japão, aquele É no filme que Japão, fizeram com né? esqueci até o nome dele. Esqueci, não sei o que, Jim, que fez a mulher do vestido vermelho. Ah, esqueci o nome É, dele. é. Robert Gere. Richard Richard Gere. Gere. Richard Gere. Isso. Isso. Muito bonito. Eu vi 3 vezes esse filme. É maravilhoso. E eu chorei todas as vezes que eu vi. Eu também. Mesmo sabendo o que ia acontecer. E vem a pergunta, né? O que é o livre-arbítrio? Então, lá no capítulo 10 da Lei de Liberdade, das questões 843 a 850, vai tratar desse assunto. Nós não vamos pegar todas essas questões, só para a gente ter uma geral. Então, eu posso escolher um caminho de sombra, ou eu posso ir por um caminho de asfalto, eu posso por um caminho de terra florida. A escolha é nossa. Então, essa história de que Deus quer, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Mesmo no meio espírita, eu tenho escutado muito isso. Ah, Deus quer. Deus quer. Não. Deus quer a guerra? Não. Ele quer essa destruição louca que anda por aí, feita pelo próprio homem? Não. Ele permite. É diferente. Porque aí o homem faz os maiores absurdos. Ah, Deus quer. Não. Nós é que estamos escolhendo. Porque lá no livro do Manuel Filomeno de Miranda, que vai falar sobre esses tempos de hoje, sobre a pandemia, os espíritos superiores disseram lá, poderíamos passar pelo período de transição bem mais suave. Só não o é por causa dos homens. Então, a gente não tinha que estar nesse furacão que nós estamos vivendo, nessa pandemia. Mas quem escolheu? Nós. Então, a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. Está lá no dicionário de português. Eu posso ir por esse caminhozinho mais largo, ou eu posso ir por esse caminhozinho mais estreito. Jesus fala disso, né? Passai pela porta estreita. Porque largo, passei aqui, largo é o caminho que vos conduz à perdição, né? Que vos conduz ao erro. Nós vamos escolhendo. Se eu escolho hoje fumar, eu posso fumar? Posso. Quem vai me falar que eu não posso? Eu não devo, mas eu posso. Se eu adquiro um câncer, morro com enfisema pulmonar, eu teria que morrer de câncer e enfisema nessa vida? Não. Eu adquiri. Eu adquiri uma consequência grave nessa vida. Problema meu. Né? Os espíritos, eles permitem isso, claro.
Agora, lá em Obras Póstumas, está uma definição de livre-arbítrio. O que que é? A liberdade de fazer ou não fazer, seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, eu posso andar por aqui? Posso, mas eu posso ir por esse caminhozinho aqui também? Posso. Eu que vou escolher. E na medida que a gente vai escolhendo, vamos vivendo e vamos sofrendo também as consequências. Ó, sem consequência, não ficaremos. Então, aqui nós temos o livre-arbítrio, nós temos uma ética, uma moral, uma vontade, uma liberdade, um determinismo. Os vegetais, eles são impecáveis, porque eles não têm consciência, eles estão vivendo em função de um determinismo biológico. Os animais também são impecáveis, eles não pecam, porque eles não têm a consciência que nós temos. Nós, homens, somos pecáveis. Nós erramos. Quem tiver na consciência crística já também torna-se impecável. A consciência é tão grande que já não vai burlar a lei divina. Então, nessa faixa hominal entra a pecabilidade. Então, nós escolhemos, vejamos bem lá, nós escolhemos Barrabás. E até hoje a gente ainda escolhe Barrabás. Toda vez que eu nego a Jesus, toda vez que eu faço algo contrário a ele, eu estou negando. Já não é mais em praça pública. Sou eu comigo mesmo. O outro, ninguém está vendo, mas eu sei, eu estou vendo. Então, a gente vai perguntando, por onde é que eu estou transitando? O Emmanuel fala que a vontade é o diretor-geral da nossa mente. E nós temos vários departamentos, mas que a vontade é que manda. Ela é que determina. Então, se eu aliar a vontade com a disciplina, ninguém vai nos segurar. Eu preciso de emagrecer. O médico disse em torno de 15 quilos, por exemplo. Se não tiver vontade e disciplina, a pessoa vai conseguir? Não. Peraí. E ela vai precisar de um processo terapêutico. Por quê? Porque ela precisa de ir lá na causa. Geralmente tem uma ansiedade e, às vezes, somada a uma depressão. A pessoa come. O estômago já avisou para o cérebro, chega, mas a boca é nervosa, ela não para. Então, se eu não acionar a vontade, eu não saio do lugar. Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Vejamos bem, se um índio mata um homem, e um de nós mata um homem, de quem será uma responsabilidade maior? Eu estou falando de índio, assim, que mora bem no meio do mato, que não tem contato com a civilização. Porque nós temos índio aqui que anda de Hilux, né? Computador de última geração, telefone. Aí eu pergunto, mas são índios civilizados. Já saí daquela faixa de índio bem primitivo. Mas imaginemos uma tribo bem primitiva, sem contato com o branco. E chega um homem branco, ele mata. Ora, a responsabilidade nossa é muito maior do que aquele que ignora. O que ignora tem uma responsabilidade X. Mas o que sabe, aí vai ser de acordo com o saber. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Não tem jeito, aí é diretamente proporcional.
Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 780. Liberdade com ética. Porque eu posso fazer tudo o que eu quero? Posso? Eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser? Posso. Devo? Não. Então, autonomia de agir em função do que se quer, que o outro espera que eu faça. Ora, como que eu vou sair falando mal da Celeste, da Selma, da Zélia, do Ernesto, só porque eu quero falar mal? Não, peraí. Então, a minha liberdade vai terminar quando começa a do outro. E hoje a gente vê essa ultrapassagem, né? Uma invasão de espaço absurda, mesmo dentro da família. Já prestaram atenção nisso? Às vezes os filhos já são adultos, os pais vão atropelando, como se eles é que soubessem o que fosse melhor para o filho adulto. Não. Filho adulto, a gente vai dar palpite, conselho, se nos pedirem. Ah, mas eu sou mãe. Eu sou mãe, que não me dá o direito de ultrapassar a liberdade dele. Não sei se vocês conhecem gente que é assim. Meu filho não perguntou nada. Chega na casa, eu conheço gente assim, até mudar enfeite de lugar, a pessoa muda. Ora, mas ela não está na casa dela. Na nossa casa, eu ponho o jarro onde eu quiser. Se eu quiser pôr ele no chão, eu ponho. Se eu quiser de pendurar meu jarro na parede, penduro. A casa é minha. Mas como que eu vou chegar na casa de você? Chego lá na casa da Zélia. Vou lá e tiro o quadro da parede e te penduro do outro lado, porque eu achei que ficou mais bonito. Peraí. Fatinha, isso é um tipo de poder que eu acho que os pais acham que têm sobre os filhos. Eles dizem assim: não, eu sou mãe, sou pai, até eles morrerem, tudo bem. Mas não significa que existe que tem que se colocar imposições para um filho de 20 e poucos anos. Então, eu acho que não tem lógica, não é isso? Não, não tem lógica. É falta de respeito. Muita falta de respeito. Sou eu invadir o espaço do outro. Porque, por exemplo, se eu começar a invadir, a Zélia é minha filha, adulta, se eu começo a invadir o espaço dela, ela fala: mãe, peraí, olha a minha idade, eu preciso fazer minhas escolhas, você já fez as suas. Ah, mas você vai errar, que você vai cair no buraco. Se eu cair no buraco, eu vou aprender a sair do buraco. Então, por trás do querer ajudar, tem muito controle, muita falta de respeito, muita invasão de espaço. E eu conheço casos que chega até uma perversidade. É bom comentarmos isso, que nós estamos aqui falando sobre ética, e nós, como somos de um lado, graças a Deus, podemos estar comentando, porque o objetivo aqui é o estudo. Porque você sabe disso, tenho isso na família, e não acho que o pai ou a mãe tenham o poder, esse domínio, de querer impor aos filhos de mais de 20 e poucos anos, só pelo fato de estarem ainda vivendo em suas casas. E tira, aliás, castra, é uma verdadeira castração. E deixa o que, não, eu faço isso porque eu te amo. Olha lá, que tipo de amor é esse? Hein? Que dizem que as mães amam tudo, mas que tipo de amor é esse? Porque se vê puro poder, que quer impor. Então se vê aí por trás o poder. Quem ia falar aí, Ernesto? O Ernesto. Porque essa é ignorância e egoísmo, não é outra coisa. Isso mesmo, Ernesto. Tá. Isso mesmo.
Porque há uma grande prepotência, né? Claro. Eu, mãe, eu, pai, é que sei tudo. Será? Nós vivemos mais, é lógico. Às vezes você vê que o filho vai cair no buraco. Se a gente está vendo que vai cair no buraco, a gente tem um dever. Meu filho, você cuidado com os caminhos que você está trilhando. Cuidado, pode ter um buraco lá na frente. Pronto, e vamos orar. Porque imagine, se o filho quiser usar cocaína, nós vamos impedir? Tem jeito? Eu posso falar, na minha casa você não vai cheirar. Se ele morar comigo, ok, esse eu tenho esse direito. Na minha casa você não vai embebedar-se. Ora, mas ele vai ali para a esquina, vai para um parque, vai para casa de um amigo, né? Então, esse cuidado nós precisamos de ter com a gente mesmo, com o outro, com os nossos familiares, com os nossos amigos, principalmente com os familiares. Eu vejo tanta falta de respeito que me assusta. Me assusta a chantagem que os pais fazem. Chantagens absurdas, adoecedoras, enlouquecedoras. Conheço filhos que foram morar na Europa. É essa distância que eles precisam ficar jovens dos pais para darem conta de viver. Eles estão errados? Não. Porque essa distância tem um oceano entre os pais e eles, porque eles são responsáveis, estão trabalhando, estão se mantendo, estão passando os apertos? Estão passando os apertos, mas não tem a interferência que tinha quando estavam morando juntos. Conheço vários, mas são muitos. E a liberdade com moral? Agir no bem, fazer aos outros o que e do que o queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem, não o mal. O que eu quero? Eu quero alguém interferindo assim na minha vida? Não, então não interfiro. Eu quero ser caluniada? Não, então não vou caluniar. Estamos vivendo um momento muito difícil na Terra. A gente não pode falar nada, porque aí você tem fobia com esse grupo, tem fobia com aquele outro grupo, com esse, com aquele outro. A gente vê um trabalho gigantesco da sombra, absurdo, com o objetivo de destruir grupos religiosos, católicos, protestantes, budistas, espíritas. Os espíritas, então, a gente está na mira deles, assim, 24 horas. Então, a gente precisa tomar cuidado, mas peraí, eu vou expor o problema do outro? Não, eu não gostaria que o meu fosse exposto. Eu tenho uma amiga que ela é batista, e alguém contou para o pastor que o filho de 12 anos faz xixi na cama. Quem faz xixi na cama, que já passou da idade de fazer, é insegurança em relação aos pais, especialmente em relação ao pai. O pastor chegou lá na frente e falou para a igreja inteira. E o menininho lá, que era uma vergonha, que o fulano, como ele ia lá todo domingo, faz xixi na cama. E ele saiu da igreja em prantos e não volta mais. Já apanhou, já ficou de castigo, falou, vocês podem me matar, mas lá eu não volto. Esse líder tinha direito de fazer isso? Não. Se fosse eu, não queria ser humilhada em público. Aliás, eu não ia querer que ninguém soubesse, porque é humilhante. Talvez o pastor tenha desejado ajudar.
mas não se colocou no lugar do outro. E o trauma que ficou, hein? Para o resto da vida. Zélia, haja terapia. Então, para eu compreender, sentir a dor do outro, e eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu tenho que me comover, eu tenho que espelhar. E depois que eu vejo, que eu espelho, aí eu vou ter empatia. Senão, não vou ter empatia. Se eu achar que a Celeste é coisa, coisa eu jogo no chão, eu quebro, eu bato, eu rasgo. Qual que é o problema? Se eu rasgar um papel que nenhum de nós vai sofrer. Percebe? Porque eu não consigo olhar para ela como gente, eu não tenho, essa emoção não vem. E isso tem acontecido muito, isso é muito grave. Então, faça para o outro o que você quer que o outro te faça. É a liberdade com moral. Esses são os princípios que motivam os bons costumes. Porque nós estamos caindo numa libertinagem, numa anarquia. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Problemas seus. Ora, mas se a minha atitude for lesar vocês, eu não devo fazer. Eu tenho que me conter. Imagino, ter um ataque de fúria, de raiva violenta. É melhor a gente não fazer nada. Porque numa dessa a gente mata. Mas eu sou espírita, jamais vou matar. Não. Olha, eu nunca fui testada na minha ira. Nem quero. Não quero. Então, a gente precisa de controlar as nossas emoções. Eu preciso... eu que comando. Não vai ser a raiva que vai mandar em mim. Eu que vou mandar nela. Eu que me comando. E isso vem se perdendo por aí. Há um excesso de internet, as pessoas conversam, namoram pela internet. Eu achava muito melhor quando eu namorava lá jovem. O que é isso? Mãozinha dada, ia para o cinema, não é não? E saía para dançar. Hoje, eu atendo jovens, sabe para quê? Um jovem de 22 anos falou comigo assim, olha, não sei chegar nas meninas. Eu sou ótimo no computador. A gente conversa. Ele teve um ataque de pânico que marcou de encontrar com a menina num shopping. Aí desmarcou. Mentiu, falou que não estava passando bem, mas era mentira. Porque ele não sabia como. Que hora que visse a menina, o que ele ia fazer? O que ele ia falar? Vocês devem conhecer muitos jovens assim. Eu observo muito isso, sabe, Fátima? E olha que em muitos lares, os jovens, eles não têm mais assim, como se fosse, como antigamente, quando chegava uma pessoa, nós dizíamos bom dia, boa tarde, boa noite, eles não estão nem mais aí. Parece não tem educação mais, não chega, não se apresenta e continua nos celulares, no laptop, mas isso é geral. E assim, o que eu observo, que os pais não se dão conta. Eles não sabem mais dialogar com as pessoas mais velhas, entre aspas, né? Não sabem, não existe uma educação mais. Não. Se levantam, fazem o que querem. E eu acho, e muitos pais acham isso certo. Não, aqui eles fazem o que querem. E olha, Fátima, é geral, viu? É geral. É geral. Não existe mais aquela coisa que quando nós chegávamos, na minha época, né, Fatinha? Quando chegava assim uma visita, aí nós chegávamos, os pais falavam assim, olha, falar com as pessoas. Não. E os pais de hoje em dia acham tudo normal. Tudo normal. Tem um livro muito bom, Zé, chama Crianças Francesas Não Dão Birra. É de uma americana que casou, acho que é com um inglês, e eles foram morar na França. O restaurante inteiro, cheio de criança, só a dela dando birra. E aí ela foi convivendo com as mães.
Lá, quem chega, a criança cumprimenta, vai embora, a criança cumprimenta. Então, é o natural para eles. Quem está sendo o modelo deles? Pai e mãe. Não sei se vocês viram uma foto, para mim foi chocante. Uma mãe sentada num banco, assim, na rua, ela forrou o chão, pôs o bebezinho e ficou mexendo no celular. Não, eu chorei o dia que eu vi aquela foto. Eu vi isso no aeroporto que ela fez. Eu vi uma coisa assim no aeroporto. A outra, ela mexendo no celular, de repente, acho que ela lembrou, cadê meu filho? O meu filho estava no colo dela, quase que ela deixou ele cair. Ora, imagina uma criança que vai ser criada assim. Eu não sei onde está a liberdade, sabe, Fátima? Eu não sei onde está a liberdade, onde os jovens, onde as crianças, os adolescentes têm essa liberdade na casa, se levanta, tchau, e não dá nem... Para mim, eu não sei, eu sou de uma educação muito antiga, eu tenho 57 anos, para mim, isso é pura falta de educação. Na minha época, isso se chamava falta de educação. Ai, se a gente fizesse isso. Pois é. Ai... Mas então, onde está o limite, né? Onde os jovens podem fazer tudo e não tem educação. Para mim, isso é falta de educação doméstica. É muito mais fácil os pais permitirem do que educar. Dá mais trabalho, né, Zélia? Eu permito tudo, mas aqui nós só fazemos o que queremos, ou tem um tanto de coisa que a gente faz porque eu tenho que fazer. É o treino. Porque a hora que a vida colocar um paredão, é paredão. Aí é a turma que está suicidando. Não recebe não. O primeiro não que recebe, suicida. Recebo telefonemas de pais. Pelo amor de Deus, meu filho de 15 anos suicidou porque a namorada terminou. Porque o namorado terminou. Ora, a gente tem que falar não para filho, sim. O problema também é que essa geração quer ser amada pelos filhos. A gente não tem que querer isso, não. Eu quero que meus filhos me respeitem. Se me amam, se não me amam, é problema deles. Agora, essa geração quer ser amada. Por querer ser amada, não põe limite. Não. Põe limite. Claro que a gente põe limite, a gente é o chato, antipático, rabugento. Não tem importância. Deixa o filho achar o que ele quiser. Ele pode achar o que ele quiser. E fale para o filho, você não precisa de me amar. Agora, respeitar aqui dentro, você vai me respeitar. Ou então, você já começa a trabalhar, fique independente, vá para a sua casa, aí você faz o que você quiser. Simples assim. E observo também, sabe, Fátima, que os jovens hoje são medrosos. Eu acho que pelo fato de estarem muito na internet, eu sei lá o quê, eles têm medo de tudo. Então, aí vem os pais querendo subproteger e não entendem aonde falharam. Então, aí o filhinho, a filhinha, ou sei lá o quê, tem medo, tchau. Então, existe uma subproteção onde o jovem não pode sentir isso. Ou a jovem, ou a criança. Hoje, assim, todo mundo, a gente tem que ficar feliz 24 horas, vezes uma vida inteira. Não, tristeza, você está triste, à toa. Qual que é o problema? Não, tem que ficar triste mesmo. Chora. A tristeza vai embora. Ou não pode. É a pílula da felicidade eterna. Isso é falso. Isso é gravíssimo. É o que a gente está vendo. Conheço casais que brigam igual gato e cachorro. Brigam na frente de qualquer pessoa. São terríveis. Mas lá no Face, no Instagram, tá lá. Aí quem olha vai estar morrendo de inveja. Então, muita gente posta a falsa felicidade para causar inveja mesmo. E inveja hoje é considerada doença grave. Inclusive, tem um tipo de depressão causado pela inveja, que não responde à medicação. Nenhuma. Foram os alemães, acho que os japoneses e mais um. Cada um descobriu uma coisa, juntaram a pesquisa e chegaram a essa conclusão. Eu queria falar uma coisa sobre a família. Sim.
Eu concordo com vocês plenamente. Hoje em dia está tudo perdido mesmo, está complicada a situação. Ah, E eu que sou mãe de adolescente e pré-adolescente, nossa, mas eu queria dizer o seguinte, eu não tenho problema na minha família, né? Eu não tenho problemas com pôr limites, eles entendem perfeitamente. oh, maravilha. Enfim, eu procurei educar os meus filhos mais ou menos como eu fui educada e funciona muito bem. E, por outro lado, eu também conheço muitas, mas muitas famílias como a minha, que têm filhos da mesma idade, que isso tanto onde eu morava, quanto os pais dos amigos dos meus filhos, né, os pais de escola. Então, eu tenho a impressão, tá? A gente já discutiu isso uma vez entre as famílias, que as famílias problemáticas, elas têm um destaque, né? Toda família tem problema, mas esses pais que não ligam, que, enfim, existe de uma quantidade enorme, mas também existe, talvez na mesma proporção, os pais que educam, os pais que põem limite, os pais que você vê, olha, eu tenho ali meus vizinhos, por exemplo, que eu vi pequenininhos, hoje são adultos formidáveis, criados por mães sozinhas, sabe? Por mãe solo, que é exemplo, jovens que chegam, que cumprimentam, que trabalham, que estudam, que têm responsabilidade, que não se metem em vícios. Então, essa não é uma unanimidade. Hoje o jovem é assim, sabe? Não é. Eu acho que é aquela coisa que realmente os maus se sobressaem, né? Eles são ousados. A propaganda dos bons tem que ser feita, como você está fazendo aí exatamente, agora, né? Porque tem muita, mas muita família boa. Também eu não sei se é os bons que se atraem, né? As pessoas do mesmo jeito, tem isso também. Mas famílias assim que têm uma postura, inclusive, muito mais rígida do que a minha, que, de uma certa forma, eu mantenho tudo, né? Como diz, eu tenho a rédea das coisas, mas tem famílias que realmente falam, não, o não é não e pronto, sabe? E está dando certo, né? Muito certo. É aquilo que eu te Graças a Deus. É um resultado que eu vi de criança e tendo como adulto. Vai ter problemas psicológicos, que alguns falam para gente. Gente, quem é que não tem problema psicológico, né? Então, claro. Sinto muito, né? A gente diz o não. Ontem mesmo eu achei muito estranho, porque eu sou recém-chegada na Suíça, e o meu filho ontem, de 12 anos, pediu para dormir na casa de um amigo. Eu falei, não, como assim? Como assim dormir na casa de um amigo com 12 anos? Nem conheço os pais, nada, e mesmo se conhecesse. Aí ele me veio com o seguinte argumento: mãe, vocês não falam a mesma língua, então eu nunca vou dormir na casa deles? Eu falei, nem que eu conhecesse, nem que a gente falasse a mesma língua. Não dormiria, eu não conheço, não sei quem é e tudo mais. E, por outro lado, a casa desse amigo estava cheio de adolescente, cheio de criança. E, então, tá, eu tenho esse controle, eu digo não, explico por quê e pronto. E eu acho estranho, sabe? Não que eu vá impedir de dormir na casa de amigo, ele sabe que não, porque no Brasil era assim, conhecia a família, conhecia bem a família, vai dormir na casa do amigo, não tem problema. Mas eu tenho que saber, né? Eu tenho que ter a minha função de mãe. Então, são coisas que não me incomoda que fale mal das famílias, sabe? Isso não me incomoda. Mas é preciso saber que há famílias cuidadosas. Há muitas famílias cuidadosas. Que dão respeito, que ensinam respeito e que impõem o respeito, que ensinam o filho para a vida. Isso existe bastante. Isso. Boa lembrança. É porque, às vezes, a gente fica recebendo tanta tragédia, tanto sofrimento, né? Sim, mas eu vou tomar mais cuidado com a minha fala, viu, Selma? Ótimo. Não, você pode falar. Não, mas aí eu vou reforçar também que tem as famílias. Você tem razão no que você está falando. Isso não é... Você tem toda a razão. Mas eu queria só reafirmar mas foi ótima a sua lembrança. Se a gente frisa simplesmente as famílias ruins, né? Tem as famílias boas também. Tem. Eu tenho uma conhecida aqui, ela é muito pobre.
ela é filha de um adultério. E o irmão caçula é filho também de outro adultério, com outro homem. O pai dela, biológico, tem o mesmo nome do pai adotivo que essa mãe. Então, tinha 4 filhos, 2 filhos com o marido, ela com uma pessoa que tinha o mesmo nome dele, e o irmão caçula com outro homem. Essa mãe abandonou os 4. O caçula era bebê, era de colo. Meu Deus. Esse homem, que era só pai de 2, criou os 4. Olha. Hoje que ele está mais velho, né, tá mais alquebrado, teve um acidente feio e passou muito tempo em casa, perna cheia de pino, aquela confusão toda. Essa filha, que não é dele, porque ela é filha do amante, ela que cuida dele, ele foi ficar com ela. Os filhos mesmo, biológicos, 2, não cuidam dele. Ela é manicure, ela passa muito aperto. Sim. Mas ela fala, eu não posso permitir, ela chama ele de pai, que o meu pai, eu nunca vou colocar meu pai no asilo, não tem coragem. Olha o que ele fez por mim, pelo meu irmão. Então, ele deixava os 4 sozinhos, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, fazia a janta e o almoço para outro dia. Uma miséria da miséria, uma miséria da miséria. Mas educou os filhos, só o caçula, ele morria de paixão com essa mãe, né, de raiva. Eu sei que aos 17 anos ele morreu num acidente. Mas o que esse homem fez, assim, outra coisa, ele nunca permitiu que os filhos falassem mal da mãe. Caráter, né? E essa mãe era tão louca, que enquanto eles estavam juntos, iam homens para a casa delas. Imagina, 2 meninas, 2 meninos, ao perigo. A porta não tinha porta, era só o portal. Eles tinham relação lá e o trem aberto. Louca. Eu falo para ela, olha, sua mãe era louca. Só uma louca para fazer isso. Uma pessoa em sã consciência não faria. E ele não permitiu nunca, mesmo hoje, por exemplo, Dia das Mães, aí se o pai fala alguma coisa, ela fala assim, não sinto falta, não. Não tem jeito de sentir, né? Foi abandonado, vai sentir falta do quê? De maltrato? Ele fala, não fale isso, ela é sua mãe. Olha que honradez, né? A moral desse espírito. Olha só, olha, estamos falando de evolução. Nossa, impressionante. Por que o homem, então, tem liberdade relativa? Porque o limite da manifestação da vontade individual começa com a liberdade alheia. É o que nós acabamos de falar, né? E o que é liberdade de vontade? Então, ela está lá em Aristóteles. Tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo, onde estamos em condição de dizer não, podemos também dizer sim. De forma que, se cumprir uma boa ação, depende de nós. Dependerá também de nós não cumprir uma ação má. Então, liberdade anda de mão dada com a vontade, não tem jeito. Não dá mais para a gente ficar dando desculpa para nós, né? A justificativa de Joana de Ângeles é o muro que o homem constrói para tampar suas mentiras. Mas eu fiz isso porque eu estava passando fome. Mas essas meninas não se prostituíram, nem os meninos, mesmo passando fome. Eles chegaram a passar fome. Mas eu fiz isso porque eu estava nervosa. Não, nada é irresistível na Terra. Nada. Senão Deus ia ser muito injusto, nos joga num ambiente irresistível. Como é que nós vamos resistir à atração do vício e seja lá dos desmandos que forem? Então, tem o intelecto prioridade sobre as paixões. Então, aqui nós temos a razão, resolver problema a gente chama dona razão, tem a paixão, tem a liberdade, tem a vontade.
nós vamos girar em torno disso aqui. Falar que a outra pessoa é irresistível, não é verdade. Não é verdade. E aqui, essa pergunta é danada, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eu voltei na pergunta, gente, não sei quantas vezes a primeira vez que eu li, que eu achei que eu estava lendo errado. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha-se que é muito sério, um esforço insignificante, é pequeno. Mas eu preciso fazer essa dieta. Eu vou precisar. Então, eu vou ter que ter um esforço para não ir lá na geladeira toda hora, ou de madrugada que ninguém está vendo, mas eu estou vendo. É a disciplina. Nossa, não sei o idioma do país que eu estou. Vai ter que ter uma disciplina, vai ter que estudar, vai ter que fazer um esforço. Não é fácil, muito diferentes do nosso. Então, aqui os espíritos não deixam dúvidas. Como é que eu faço para vencer as más inclinações? É isso, com pouco esforço. Diário, à vontade. Então, nada é irresistível. Segundo a doutrina, a fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Dei um tiro no ouvido, vou ter a chance de reencarnar. Meu perispírito está lesado. Provavelmente, não podemos falar que sempre, vou nascer com o meu cérebro lesado. Fiz não sei quantos abortos. Nessa eu venho louca para ser mãe e meu aparelho genético não funciona. Vamos lá, vai ter que adotar. E essa fatalidade vai existir. O que eu fiz, eu vou ter que responder por isso. Se foi lesão a mim ou ao outro, ou se foi o bem a mim e ao outro, eu vou responder. Ou respondo com uma felicidade, com a consciência em paz, ou respondo com o sofrimento. A dona Ivone A. Pereira foi suicida não sei quantas vezes. Nessa encarnação, ela nasceu normal, mas médium. Onde ela chegava, se tivesse um espírito suicida, porque ela via, igual a gente está se vendo que ela via os espíritos, ela punha a mão na parede da casa, a psicometria, ela sabia tudo o que tinha acontecido ali com todos que passaram por aquela casa. Bebezinha, deram-na por morta. Enfiaram uma coroa, ó, que loucura, uma coroa de espinha, e os espinhos cravavam na cabeça e sangrava. A mãe dela falou, minha filha não está morta. Aí acharam que ela tinha, ela estava sofrendo demais, começou a ter alucinação. E foi passando, ela estava com atestado de óbito. Foi passando a hora de enterrar e já não podia esperar mais. E ela lá com a criança em casa, minha filha não está morta. E ela para e fala, Mãe Santíssima, eu te entrego a minha filha, ele já quer enterrá-la. Está entregue a senhora. Quando ela acabou de falar isso, a dona Ivone chora. Ela não estava morta. E ela narra que já era ela quitando o débito do suicídio. Então, ela veio num corpo saudável. Mas viu os espíritos, apanhou muito do pai, porque ela olhava para ele e falava, mas você não é meu pai. Porque ela lembrava do pai, do outro pai do Charles, de outra vida. E ela só podia sair da casa que tinha um suicida depois que ela conseguisse doutrinar o espírito. Foi uma das missões dela. Ela nos disse que foi doloroso demais ela escrever Memórias de um Suicida, porque ela via tudo.
Mas assim, não é um cinema que a tela está lá longe, não. Ela está ali também. Quem lê o livro vai saber o sofrimento que é daqueles espíritos. E ela participou de tudo. Então, ela reencarnou para psicografar memórias de um suicida. E psicografou mais de 30. Todo o a mais foi a mais. Quando ela veio como interna do Hospital Maria de Nazaré, que é o hospital que recolhe os suicidas. Quando ela voltou, né, pós esta encarnação, ela já é trabalhadora do Hospital Maria de Nazaré. A história dela é linda. É Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Nimier, Drama da Bretanha. O Drama da Bretanha começa com uma gargalhada e uma jovem pulando no mar. Era ela. E ela estava grávida. Então, além dela suicidar, ela ainda cometeu um aborto, né? Um suicídio, não, um assassinato. Mas a gente vai vendo a redenção dela, o que ela sofreu nessa vida. É algo assim. Essa fatalidade existia. Era para ela fechar essa etapa desses suicídios lá E é para bom trás. comentarmos, né, Fatinha, aqui no caso, você vê que ela, apesar de ter sido suicida, não teve os problemas que geralmente costumamos dizer, em termos físicos e tudo isso. Isso, para nós espíritas, é muito importante, porque nós Muito. colocamos sempre o mesmismo. Não, que vai ser suicida, vai vir assim, assim, assado. Não precisamente, porque ela tinha uma tarefa, né, para ser realizada. Muito grave, muito grande, né? E dolorosa. Então, foi uma mediunidade de expiação. Então, a gente nunca fala que a gente pode ser. Pode ser. Né? Então, a questão do livre-arbítrio. Opa, voltei. Peraí. Pulei. Pode ser resumida assim, né? O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. E os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ah, eu matei o Zé. Era meu karma. Minha missão era matar o Zé. Não. Não existe a missão de fazer o mal. Está lá no Livro dos Espíritos. Imagina. Para que essa trabalheira toda de reencarnar com a missão de fazer o mal? Não. Percebe como é que é ilógico isso? Completamente, assim, enlouquecedor. Nada disso. Fatalmente ele cometeria. Não. Conheço crianças. Nós temos ele foi nosso aluninho seja na creche Joaninha. Ali é uma região muito pobre, muito violenta, no bairro 1º de Maio. Hoje já deu uma melhorada, mas continua muita droga e muito assassinato. Um dia eu fui assistir uma peça com meu filho caçula aqui na Universidade Federal, na Escola de Música. Quando eu estava chegando, eu vejo o Reinaldo, aquele homem lindo, alto. Falei, menino, o que você está fazendo aqui? Estudou música na Universidade Federal. Hoje ele dá aula num projeto maravilhoso que chama Cariúnas, que ele participou lá na SEJ quando ele era criança, e dá aula para criança pobre. Mas é de uma alma, de uma sensibilidade. Então, eu conheço vários que foram criados no meio de álcool, de droga, de prostituição, de tudo que pensar, e são homens e mulheres de bem. Seria bom que, já que nós estamos falando sobre o que você está falando sobre religião, a importância da educação das crianças, não é isso? A religião. Né? Muito. Porque é a base, assim, porque existe... É o que está faltando, né, Zélia? Eu acho também. Porque, imaginemos, a doutrina espírita, para mim, é a melhor religião que tem.
a melhor filosofia de vida, porque foi a que me fez ficar melhor. Para o outro é católico, budista, não importa. Então, por que nós não levamos nossos filhos, então, para a evangelização no centro espírita? Porque não acreditamos no espiritismo. Ora, se eu acreditasse, eu levaria. Se o nosso filho é bebê e o pediatra fala, olha, o seu filho está com uma infecção gravíssima, eu vou ter que dar Bezetacil para ele. Eu não sei como é que é o nome aí, mas é uma injeção. Eu nunca tomei, não, mas todo mundo que toma. Que dói, mas que dói. A gente não segura o menininho, ele vai lá e dá uma injeção no bumbum dele? Por que a gente permite? Porque a gente confia no pediatra. Por que a gente não leva, então, para a evangelização infantil e para a mocidade? Porque eu não acredito. O que está faltando hoje é a vacina, que chama Deus, que chama os princípios morais. Olha, a minha mocidade foi uma vacina para mim. Eu nunca usei uma droga. Mas o tanto de gente que colega meu, faculdade, todo mundo usava. Experimenta. Eu fui fazer um encontro de final de semana, mas assim, um encontro zen, todo mundo era... Eu não sou vegetariana, mas lá todo mundo era vegetariano. Uma paz, lugar maravilhoso. No final do sábado, não, da sexta, era sexta, sábado, domingo. Não, no final do sábado, a coordenadora do encontro, assim, várias meditações, né? Andar pelo lugar maravilhoso, fazendo meditação, tá de coisa assim, tudo zen. Ô, fulano, acho que tá numa boa hora da Fátima tomar o chá, né? Eu falei, chá? Eu adoro chá. Eu sou besta demais, gente. Eu adoro chá. Era todo um grupo grande lá do Santo Daimon e usam, esqueci o nome do chá, que é alucinógeno. Eu falei, não, mas esse aí provoca alucinação, né? Mas esse você vai adorar. Falei, não, obrigada. Eu sei que aí eu fiquei incomodada, né? Participei no outro dia do que tinha, e no próxima vez que me convidaram, eu já não fui. Não bate comigo, né? Tudo zen, ninguém come carne, aquela maravilha, todo mundo falando mansinho, e usando droga, é uma droga. Eu assisti um documentário de muitos psiquiatras. Eu conheci um psicólogo excelente, foi por esse caminho, surtou, e nunca mais voltou ao normal. Enlouqueceu. Né? Por que nós espíritas não deixamos, assim, eu fui da evangelização, fui evangelizadora, e vejo a dificuldade que os espíritas têm em deixarem os seus filhos na evangelização, porque, assim, outros tipos de religiões, no caso, existem vários problemas, existem várias equivocações, mas os pais deixam até o final. Mas o espírita não. Por que será isso? Olha, Zélia, tem um trabalho da sombra muito grande, e com essa de que eu tenho que respeitar muito meus filhos, então eu não posso impor. Mas por que a gente impõe a comida, a escola e a medicação para o corpo? E por que a gente não vai impor, então, a medicação do espírito? Até uns 15 anos, a gente vai levando, a partir daí fica mais difícil, aí não é problema dele, mas da hora que está na minha barriga até os 15, hoje, a gente pode fazer muito. Quando eu era jovem, a gente ainda forçava a barra até uns 20, 21. Como essa moçada está numa outra, mas pelo menos até uns 15 anos, né? A gente já terá dado uma boa de uma vacina maravilhosa, contra a droga, contra a prostituição, contra o egoísmo, contra o orgulho, uma série de coisas, né? E algo que nós estamos precisando de assumir, que somos todos vulneráveis.
A vulnerabilidade é a característica de algo que é sujeito a críticas por apresentar falhas ou incoerências, fragilidade. E a Brené Brown, olha, vale a pena ver o filme dela, To Call the Courage, chama coragem, né? Ela é assistente social, fez formação, mestrado, doutorado em serviço social e trabalhou com a vulnerabilidade, a coragem, as conexões humanas. Mais de 400.000 pessoas entrevistadas em mais de 20 anos. Acho que é a pesquisa que mais tem objeto de pesquisa, né? 400.000. E aí ela fala que nós precisamos capturar a essência da vulnerabilidade e da coragem e mostrar que precisamos arriscar. Arrisca. Arrisca levar o filho para a evangelização. Arrisca estudar um pouco mais. É belíssimo é uma palestra no Netflix. Eu achei na internet, mas aí ela era menorzinha. E no Netflix ela é bem maior. Olha, é um divisor de águas na nossa vida. Vale a pena assistir. E a outra que também a gente precisa de assistir chama O Efeito Sombra, da Deb Ford. Ela tem um livro, eu já li o livro e vi o filme, vou ver o filme outra vez, que chama O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. É o livro. E o filme é O Efeito Sombra, com Deepak Chopra, vários neurocientistas, médicos, psicólogos, pessoas que vão relatando o seu lado sombra. Porque há uma tendência em nós espíritas de fugirmos da sombra e não aceitarmos que temos. Nós temos. E eu só posso trabalhar com ela quando eu a vejo, quando eu a abraço, quando eu paro de brigar com ela. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso esse efeito sombra. Falei que são 2 filmes que a gente não pode deixar de assistir. E de onde vem a ideia, né, desse determinismo? É da mitologia. Cloto é aquele que fia, tece os fios dos destinos humanos. Laquesis é a sorte, então ele põe o fio no fuso. E Atropos, ou seja, inflexível, corta impiedosamente o fio que mede a vida de cada mortal. Graças a Deus, né? Porque senão seria um problema sério para todos nós. Opa! Então, daí é que vem a ideia desse determinismo, né? Como se a gente tivesse nascido e tudo que aconteceu na nossa vida estava escrito. Não, não é assim. Nós temos as coisas mais importantes, mas os entremeios, nós é que vamos tecendo esse fio. Não pensemos que está tudo escritinho lá, bonitinho. Não, vai depender da nossa ação. Então, Joana de Ângeles fala, às vezes o casal veio com uma programação de receber X filhos, e não recebe. Recebe um e os 2 outros ficaram. Então, ela diz que esses 2 passarão pela vida daquele casal, de uma forma ou de outra. E muitos vêm, deixam um rastro de dor e vai embora. É a forma de cobrar o combinado não feito, né? Combinamos, assinamos um documento, porque todos nós assinamos um documento antes de reencarnar. Então, nós assinamos lá, e um espírito bom é o nosso avalista. De fato, eles são muito corajosos, né? Mas eles nos avalizam, que é o nosso amigo espiritual. Ele aposta na nossa vitória. Os nossos inimigos apostam na nossa derrota. E o nosso amigo espiritual aposta na nossa vitória. Porque senão ele não ia ser nosso avalista. Se ele nos avaliza, é porque acredita na possibilidade da gente
crescer, né? Era isso que a gente trouxe para hoje. O assunto é muito grande, né? Mas é bonito demais. Então, vamos finalizar aqui a nossa gravação. Agradecemos a todos que ficaram conosco e que verão também este estudo posteriormente. Beijo no coração e até breve.